A proposta do CMC é deixar o seu homeschool mais estruturado, mais leve e planejado do começo ao fim, porque a gente sabe como famílias educadoras que o mais difícil é você entender, né, o que precisa ser feito, quando precisa ser feito, como precisa ser feito, e você pensar um planejamento que não pode ser só para esse ano agora. Eu não posso olhar o homeschool só para esse ano letivo de 2026. Eu tenho que pensar: "Poxa, se a minha filha está com 12 anos, eu ainda vou ter mais 6 anos de lições. O que ela precisa aprender nesses 6 anos?". Então eu preciso pensar isso em história, em geografia, em ciências, eu não posso pensar só no hoje. Eu preciso de um caminho completo. Então o CMC, ele vai trazer esse planejamento para vocês do começo ao fim, para que vocês realmente tenham esse caminho completo. E para quem é o CMC, o Charlotte Mason em comunidade? É para você que já começou homeschool, vem aqui, faz homeschool há 8 anos, 7 anos, 4 anos, e sente que ainda falta aquela clareza ou falta aquela leveza e constância que vem de uma estrutura clara. Então, quando você faz um homeschool e está sobrecarregado, a gente já tem muitas pessoas aqui no CMC que às vezes chegam para nós: "Nossa, eu já faço homeschool há 3 anos, há 4 anos, e eu só entendi o que que é a leveza das lições de aula agora, vindo para o método da Charlotte". Também é para você que está no início do homeschool ou está pensando em começar e quer fazer, talvez agora, um pouco de after schooling para testar se você vai conseguir, se o seu estudante vai conseguir, enquanto você está nessa jornada de decisão. E se você se decidiu para começar agora, é o lugar certo para você já começar com essa estrutura, com essa clareza. E se você está cansada de depender de conteúdo solto na internet, né, porque às vezes o nosso homeschool ele vira uma salada de fruta, a gente está sempre ali juntando a apostila e alguém compartilha uma coisa no Instagram, daí a gente pega, daí a outra compartilha outra coisa, a gente pega também, e acaba ficando aquele saladão de homeschool que você usa o material do um, material gratuito da outra, e quando o outro lança outro material, você pega e testa, e aí por fim você não consegue acabar nada do que você começou. Então o CMC é para quem deseja esse currículo do começo ao fim, um currículo que tenha começo, meio e fim, sem ter que montar tudo sozinha, mas que ainda assim seja adaptável para sua rotina, porque não é apenas sobre você organizar ali e pegar o currículo e seguir, como se todas as crianças fossem iguais. Você precisa entender e fazer esses passos que nós estamos fazendo no retiro de planejamento para adaptar o currículo para o nível do seu estudante. Agora, para quem não é o CMC, não é para quem procura um método laico, né, focado apenas nos resultados acadêmicos, porque o método de Charlotte Mason não foi feito para pessoas que buscam uma educação neutra. Olha tudo que nós começamos falando aqui, né, que é o Espírito Santo como supremo educador, entender o seu estudante como um ser eterno, você vai ser chamado o tempo inteiro a refletir sobre o desenvolvimento espiritual, físico, moral desse estudante também. Então não é para quem busca um método laico, uma educação neutra, é para quem busca uma educação genuinamente cristã. Não é para quem também prefere ficar mudando de método toda hora, né, você mescla de tudo um pouco, faz aquela salada de fruta ali. Por quê? Não vai dar certo. O que que é um método de educação quando a gente pensa no homeschool? Um método é um caminho para um fim. Se você pegar, botar o seu GPS no celular, bota o seu GPS no celular no Google Maps, bota o outro no Waze e bota o outro ainda naquele do Android, com rotas diferentes para o mesmo lugar. Você vai conseguir chegar onde você quer chegar? Vai, mas você vai ter que escolher seguir um. Você não vai poder seguir: "Ah, o Google Maps mandou dobrar nessa rua", aí depois você vai olhar o Waze e mandou dobrar na outra rua, aí depois o do iPhone mandou dobrar na outra rua. Você não vai ficar seguindo 3 GPS ao mesmo tempo. Então, quando a gente fala de um método de educação, é um caminho para um fim. E qual é o fim do método de Charlotte Mason? É conhecimento pessoal e intimidade com Deus. Então, se você busca um método que tenha esse fim de educar o seu filho integralmente, para que ele conheça e ame ao Senhor, e isso desde a forma como as lições são aplicadas, até na forma na formação da família, como você vai trabalhar isso na sua casa, o CMC
É para você. E não é para pessoas que não estejam comprometidas com a educação dos seus filhos. Então, se você não entende que isso realmente é um chamado, que realmente é um compromisso, que você foi chamado a fazer, também não é para você. Agora eu queria compartilhar aqui algumas histórias de famílias que estão no CMC. Começa aqui, ó, que eu estava falando para vocês agora. Nossa família já faz HS homeschool há 4 anos, mas já estávamos tão cansados que procuramos uma escola. Comprei os materiais, mochila e etc. E quando tinha feito a pré-matrícula, uma amiga me apresentou vocês e resolvemos tentar. Glória a Deus que decidimos tentar. Nos reencontramos, estamos vivendo o ano mais leve do nosso homeschool. Mesmo com o bebê, mudança de estado, cirurgia da mãe, não paramos as aulas. Olha só, ela teve várias coisas acontecendo no ano dela e ainda assim não parou e teve o ano mais leve depois de 4 anos já aplicando o homeschool. E aí a Aline continuou assim: o CMC não entrega apenas o currículo, mas de fato entrega a direção. E isso fez toda a diferença no nosso homeschooling. Lições possíveis, adaptáveis e apaixonantes ao mesmo tempo, com conteúdo riquíssimo, onde toda a família é educada. Estamos vivendo um ano de homeschool mais leve, com a prática de atmosfera, disciplina e vida. Lembra que eu falei no começo aqui que pensar o homeschool não é só sobre você pensar sobre diretamente a formação intelectual, sobre as lições de aula, mas é você ter essa visão integral. É isso que o CMC vai guiar a família de vocês, não só na parte intelectual, onde você vai ter todos os programas de aula que não é só isso, é sobre essa formação integral, é sobre você primeiro parar, analisar a sua casa e depois ir para a formação intelectual com a casa ordenada. E isso faz muita diferença para toda a rotina da família e da casa de vocês. Separei mesmo os depoimentos aqui, porque a gente tem vários, né, mas quero compartilhar com vocês um pouco da nossa história. O meu nome é Janice Chaves e tô aqui com a Mariana Mastracchio também. E nós começamos o Descobrindo Charlotte Mason, já quando os nossos filhos ainda eram bem menores do que eles são agora, né, Mari, lá por volta de 2021. Mas muito antes disso começou a nossa história. Eu, Janice, né, comecei no homeschool quando a minha filha mais velha tinha 4 anos de idade. Hoje ela tem 12 anos, então são 8 anos de prática do homeschool, estudando metodologias e o método da Charlotte. Então, quando a Manu tinha 4, ela foi para a escola o primeiro ano dela, e a gente começou a perceber que tinha muitas influências que eram negativas na escola, e que isso era ruim para ela. Ela chegava em casa, às vezes, cantando funk. Nós morávamos em Florianópolis na época, então às vezes ela chegava falando de feitiçaria, de bruxaria, porque Florianópolis, né, é a terra da magia, então tinha coleguinhas ali que a mãe era bruxa, e tinha várias coisas assim, e eu tinha que ficar o tempo inteiro desconstruindo algo que ela era construído na escola. Só que na escola ela passava a maior parte do dia útil dela, né, do tempo dela acordada e disposta. E em casa era aquele tempo de banho, janta, leitura em cama. E Deus começou a me incomodar para isso. Eu sempre fui professora nas escolinhas bíblicas da igreja dominical, das crianças, já dava aula em escolas de educação infantil cristã também. E Deus começou a me confrontar: "Ei, você ensina tantas crianças, mas a sua filha está sendo delegada". E o Senhor me levou para Deuteronômio 6, onde quando nós olhamos Moisés, falando Shema Israel, para o povo de Israel, e Deus fala primeiramente assim: "Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todo o teu entendimento". Mas depois ele continua, ele vai dizer: "E estas palavras que hoje te ordeno, ensinarás aos teus filhos, falarás dela ao assentar, ao levantar, ao dormir, ao acordar, vai atar nos braços, vai escrever nos umbrais da porta, para quem passar correndo leia". Ou seja, você vai inculcar isso no seu filho. E a realidade era que nós éramos missionários na época, estávamos vivendo essa realidade de buscar amar ao Senhor de todo o coração, mas não cumprindo a segunda parte de Deuteronômio 6, de inculcar nos nossos filhos esse mesmo amor ao Senhor. E ali começou a nossa jornada de estudo. Então comecei estudando educação clássica,
como talvez a maioria de vocês aqui, li os livros do Trivium, Quadrivium, li vários livros sobre educação clássica, mas ainda não parecia que era exatamente aquilo, porque eu não estava focada apenas na formação intelectual da minha filha. E um dia, lendo o site, eu vi a palavra Mason e eu fiquei pensando, eu sei quem são todos esses educadores que eu li nesse site aqui, mas eu não sei quem é Mason. E eu fui procurar Mason, escrevi Mason Educação, não achei ninguém, não tinha nada da Charlotte em português ainda quase. Tinha um ou outro artigo. Aí pesquisei Mason Education, e aí eu achei ali que era a Charlotte Mason, e ali começou a minha jornada, quando a minha filha estava para 4 para 5 anos. Comecei a ler ainda os livros da Charlotte em inglês, e essa jornada foi penosa, eu estava ali com o facão, né, abrindo caminho para vocês terem o CMC aqui prontinho hoje no colo de vocês, poderem entrar nessa trilha aberta. Mas a minha jornada foi de muita leitura e pesquisa em inglês, comecei a estudar mais ainda inglês para poder ler os livros, para poder acompanhar famílias americanas que faziam o método. No meio dessa jornada, o Senhor me despertou a começar o Descobrindo Charlotte Mason e trazer mais dessa filosofia para o Brasil, então a gente começou a gravar o podcast, traduzir os artigos, e logo em seguida o Senhor trouxe a Mari, que já estava compartilhando também com as famílias aqui do Brasil e mora nos Estados Unidos, e nós nos unimos para continuar essa missão de trazer esse método de educação que é essencialmente cristão, porque não existe nenhum outro método de educação que o seu fundamento seja essencialmente cristão. Se você olhar até mesmo para a educação clássica, ela vem de pensadores gregos e pagãos, mas quando você olha para a filosofia de educação de Charlotte Mason, ela desenvolveu um método de educação pautado nos evangelhos. Foi a partir dos evangelhos, olhando para a ciência, mas olhando em especial para os evangelhos, que ela pautou todo o seu método de educação. Então, a nossa jornada vem sendo de compartilhar com as famílias. Disso surgiram as comunidades presenciais do CMC, depois surgiu o currículo do CMC, e agora nós estamos aqui com o nosso segundo ano já do currículo pronto do Charlotte Mason em comunidade, para compartilhar com as famílias. No começo, a gente ensinava as famílias a fazer o que a gente fazia. Eu ensinava cada família a segurar o facão, né, Mari? E desbravar um pouquinho mais desse mato, ir atrás dos livros, pesquisar as coisas. Agora, o CMC está completamente pronto. Nós desenvolvemos aqui no Brasil o que a Charlotte desenvolveu na Inglaterra através da PNU, um programa completo para as lições de aula, desde o infantil até o ensino médio, para a família toda. E é isso que vocês vão ver aqui dentro do Charlotte Mason em comunidade. Aqui são algumas fotos da nossa trajetória. Agora eu queria que você pensasse, pode escrever num papel, o que te impede de começar o homeschool hoje, para você que está pensando em começar o homeschool. E para você que já está aí, que faz há 7 anos, há 4 anos, há 3 anos, 1 ano o homeschool, o que te impede de começar o método de Charlotte Mason hoje? Às vezes é algo que você ouviu de alguém, né, às vezes é um receio, é um medo de não dar conta. Eu lembro que, alguns anos atrás, talvez uns 8 anos atrás, eu ouvi de uma mãe, quando eu falava que eu fazia o método da Charlotte, e ela olhou para mim e falou assim: "Nossa, você é corajosa, porque tem que fazer tudo, não tem nada, tem que ir atrás de tudo". Então, às vezes, a gente tem esse medo de não dar conta, esse medo de não conseguir ensinar o necessário, esse medo de impedir o nosso filho de deixar algo faltando, né, e se eu esquecer de alguma coisa que é essencial, eu vou estar prejudicando a educação do meu filho. Então a gente fica com esse receio e mesmo quem já está na jornada, quem faz, às vezes passa por isso, né. Quem aqui já passou por isso? Igual eu li ali no depoimento, né, de já fazer o homeschool há tempos, mas está cansada, tá querendo desistir, pensando em colocar os filhos na escola. Às vezes, de noite, eu pego e falo para o meu esposo: "Nossa, era muito mais fácil botar essas crianças numa escola do que fazer o homeschool". E é mais fácil, mas Deus não te chamou para o caminho mais fácil. Você precisa persistir naquele propósito que você anotou no começo do retiro, que é isso que vai te sustentar. Então, o medo vai te paralisar, mas
o que mais pesa é a ausência de você ter um caminho simples, prático e seguro. Então, assim, isso que você tem medo, isso que você tem receio, te paralisa. Mas o que mais pesa para você é a ausência de ter um caminho simples, é a ausência de ter um caminho prático e seguro para você seguir. Eu vi aqui que alguém comentou que a filha está chorando para ir na escola. Nós tivemos na conferência aqui também a Ruth falando que quando a filha dela transicionou da escola para o homeschool, já tinha 10 anos, ela não queria, mas eles entenderam que isso era um chamado para a família e conversaram com a filha. E hoje eles vivem essa leveza e a Rafa compartilhou lindamente aqui como é que foi essa jornada para ela e que se ela soubesse que ela teria tantos novos e bons amigos como ela tem hoje, né, ela não ia ter ficado tão triste assim. Então, eu queria que vocês tivessem essa certeza de que esse caminho prático, estruturado, claro, está dentro do CMC para vocês, que nem a Ana Paula falou aqui. Meninas, eu trabalho em média 8 a 9 horas por dia. Não tenho como ficar em um emprego só agora. Minha filha tem algumas necessidades especiais para o aprendizado, mas tenho conseguido manter nossas aulas e ela tem desenvolvido maravilhosamente bem, a ponto da fonoaudióloga ter interesse no CMC para suas filhas. Se eu consigo, outras mães também vão conseguir. Então vale muito a pena e a assessoria das meninas é maravilhosa. Olha só, a Ana Paula estava aqui o outro dia quando eu li esse depoimento dela no acho que foi na Black que eu mostrei esse depoimento, e ela estava ao vivo ali no YouTube também assistindo a Black, e aí ela pegou e falou para mim: "E eu volto a afirmar isso hoje, porque é verdade, eu já estou aqui há tanto tempo e eu continuo afirmando que isso é verdade". Então, vocês vão vendo que aqui são algumas fotos, alguns depoimentos para vocês dos nossos estudantes, dos materiais sendo usados. Então dentro do CMC vocês têm cada coisa necessária para vocês terem esse dia de aula com mais leveza, com mais clareza. E agora eu queria perguntar para vocês, o que significa para você fazer parte de uma comunidade homeschool? Seja uma comunidade online, seja uma comunidade presencial. O que que significa para você? Vocês já ouviram algum e eu sei que essa é a realidade de algumas de vocês, o medo do isolamento, tanto para vocês, quanto para os filhos de vocês. Então a gente tem medo tanto que o nosso filho fique isolado, sem amigos, né, não porque a escola é detentora da socialização, mas porque a gente quer que eles tenham bons amigos, né, com esse destaque dos bons amigos. Mas a gente também não pode ficar isolada, a gente também não pode fazer tudo sozinha, caminhar sozinha nessa jornada, porque vai sobrecarregar, não ter com quem compartilhar. Então, dentro do CMC, nós temos as comunidades presenciais do Charlotte Mason em comunidade, que já existem em dezenas de estados pelo Brasil, e a cada final de trimestre nós temos uma nova formação de comunidades. Então, participando do CMC, você tem alguns critérios para participar da comunidade presencial, que é você estar comprometido com a metodologia na sua casa, então estar aplicando nas lições, fazer o fundamento na sua casa, começar pelos primeiros passos da jornada para que você chegue no passo de compartilhar na comunidade presencial. Mas eu quero mostrar para vocês um pouquinho do que as famílias têm vivido nas comunidades presenciais, porque é muito lindo. E eu faço parte de uma comunidade presencial, ajudei a fundar a no Rio Grande do Sul, agora também aqui no Paraná. E é realmente um dia de aula juntas. As crianças se reúnem e vivem na comunidade aquilo que elas vivem em casa. Então, esse currículo que nós vamos terminar de planejar daqui a pouquinho, com os currículos do CMC, ele se estende para a comunidade e não o contrário. Então, na comunidade, as crianças continuam as lições que elas já fazem em casa, tendo o programa trimestral do CMC pronto. E aí fica essa riqueza aqui de fotos e de ideias do que as famílias têm vivido nas comunidades presenciais. Vou passar rapidinho aqui algumas fotos, mas são desde as sentar
e estudar formalmente na mesa, quanto explorar a natureza, que a gente estava vendo as abelhas ali sendo transferidas para outra colmeia, desde tempos de brincadeiras até tempos de outras atividades, de geografia ao ar livre, de apreciação artística, de estudos, de Shakespeare, de várias outras coisas dentro da comunidade do CNC. Nós temos um cronograma para cada trimestre. Então, quando você faz parte de uma comunidade presencial, você recebe esse cronograma da comunidade presencial. Só quem faz parte da comunidade presencial. Mas eu queria mostrar ela aqui, porque a comunidade, como meu esposo gosta de falar na consultoria, né, algumas de vocês já conheceram o Rafael, que é meu esposo, a comunidade, ela é um presente para as famílias que já vivem em uma comunidade online, onde as famílias se amparam, né, respondem umas às outras, onde eu e a Mari estamos sempre respondendo vocês nos nossos grupos do WhatsApp também. Então a nossa comunidade online é um espaço onde as famílias cooperam, mas ter uma comunidade presencial formada na sua região é um presente, mas não é um empecilho para que você entre no CMC. "Ah, não tenho uma comunidade presencial aqui, então não posso entrar no CMC". Não, você pode e deve, porque o currículo é para servir a sua casa. Quando tem uma comunidade presencial já formada, é um presente para você poder participar, ou um presente para você poder participar quando houver uma formação de comunidade nova. As comunidades novas são formadas internamente no CMC, então elas são formadas de dentro para fora. Então as famílias que estão no CMC, que já passaram um trimestre de aulas com a gente, depois podem estar passando pela formação de comunidades para iniciar uma comunidade na sua região. Eu sei que vai começar a chover de pergunta agora: "Tem comunidade aqui, tem comunidade ali?". Tem em Curitiba sim. Mas, gente, o mais importante do programa não é a comunidade em si, mas eu queria mostrar a comunidade, porque realmente é um dia muito rico para a família de vocês. Então agora vamos dar essa pincelada no jeito errado de fazer o homeschool, que vai puxar daqui a pouquinho, logo depois que eu mostrar a oferta do CMC para vocês na nossa próxima prática. Talvez você esteja tentando fazer até hoje o seu homeschool do mesmo jeito que você aprendeu na escola, né, reproduzindo a escola em casa. Então você faz o seu filho copiar 5 páginas, você precisa preencher aquela apostila todos os dias. Esses dias chegou uma mãe aqui no CMC que estava assim: "Nossa, eu comprei o material completo, mas aí o meu filho tem que assistir 40 minutos de aula e depois fazer mais 30 de atividades daquela aula de cada matéria". E aí ele ficava ali o dia inteiro estudando, e ela falou: "Nossa, tá pesado, eu não tô conseguindo encaixar, e ele não tá gostando, e eu não sei o que que a gente tá fazendo de errado". E aí eu respirei e falei com ela: "Olha, vamos parar tudo, vamos alinhar, porque o homeschool não é sobre você cobrir o conteúdo, não é sobre você decorar para passar numa prova, não é repetir as datas e as respostas certas. O homeschool é sobre essa formação integral do estudante. Tem a formação intelectual dentro da formação integral? Tem, com certeza, mas essa formação, esse olhar integral é muito mais importante. Então, o jeito errado é você tentar montar o seu homeschool como quem monta um quebra-cabeça sem ter a tampa da caixa. Alguém já tentou montar um quebra-cabeça sem ter a foto para olhar? Ainda mais se for aqueles quebra-cabeças de 1000 peças, como é que você vai saber onde encaixar cada coisa? Então, quando você tenta montar dessa forma o seu cronograma de aula, você vai tentar montar ele sem olhar para os 12 anos letivos, se você está começando agora ou mais, sem olhar para o tempo que resta academicamente do seu filho. É como você montar sem ver a tampa da caixa, você vai só ali encaixando as peças e torcendo para sair algum desenho no final. Então, planejar um ano de cada vez, como se você estivesse sempre improvisando, é uma forma errada de planejar o homeschool, porque você não pode pensar só no agora, você precisa pensar em todos os anos letivos que ainda faltam. O jeito errado também é viver de cronogramas engessados,
apostilas, PDFs aleatórios, como eu já tinha falado anteriormente. Isso, gente, é o que sobrecarrega cada uma de vocês. Isso é o que faz com que vocês vivam nesse ciclo de culpa, peso e reinício constante, porque você está sempre tentando recomeçar e você está sempre planejando no escuro. Então, o jeito certo é como, Janice? É você ter uma visão mais profunda. A Charlotte não começa nos conteúdos, como eu falei para vocês. Ela começa pelos princípios, e esses princípios vão reger toda a filosofia. E o que estão presentes em cada um dos 6 livros que ela escreveu. Quando você entende esses princípios, tudo vai mudar. Então, primeiro é você entender que você não está educando só a mente, você está educando o seu filho integralmente, corpo, alma, mente e espírito. Você também precisa entender que o homeschool vai muito além das lições de aula. É sobre essa formação do caráter, formar a fé, transformar o ambiente da casa num espaço vivo de crescimento. Então, o homeschool ele educa a sua família, ele forma uma família educadora. E entender que essa formação ela é contínua. Você vê que até uma lição de matemática está formando hábitos, a lição de história está formando valores, a rotina está moldando o coração dos estudantes. Então, não é sobre apenas as lições de aula, mas é você entender com mais profundidade aquilo que precisa ser feito. No retiro de planejamento que nós estamos aqui, nós estamos planejando, nós estamos colocando essas ideias em prática, mas não pare aqui, porque o seu homeschool precisa ter muitas outras coisas para a formação da sua família. Então, o jeito certo é você entender que está construindo algo que vai além do primeiro ano até o ensino médio, mas tem um propósito eterno. Você está formando um ser eterno, a imagem de Deus, para que ele conheça e ame a Deus. Então você não pode focar em apenas uma parte. Dentro do CMC, então, nós começamos pelo fundamento. O que que é o fundamento? É onde você vai entender essa formação da família, atmosfera, disciplina, vida, porque tudo vai educar esse estudante, onde você vai entender o ambiente familiar, você vai ter práticas, desafio prático. E se você não fez o fundamento ainda, não passou por essa análise de analisar o seu filho na formação do caráter, no desenvolvimento dos hábitos, então você tem toda uma formação de pais, junto com os filhos, porque essa é uma jornada da família, não só do estudante. Então dentro do CMC você tem o módulo fundamento. Você tem também a organização desses ciclos de estudo, dos temas e assuntos para serem estudados, pensados nesses 12 anos escolares, não pensado como esse quebra-cabeça aleatório sem a tampa da caixa, mas pensado desde a pré-escola até o ensino médio, que nós estamos construindo nessa educação, para onde nós estamos indo, que progressão esses livros e materiais vão fazer na mente do nosso estudante. E você tem a estrutura prática para aplicar essas lições no seu dia a dia com leveza e com verdade. Então, o nosso programa trimestral, que a gente está falando o tempo inteiro aqui, ele é organizado em passos possíveis. Ele começa no lar, passa pela formação de hábitos, chega nas lições e vai aprofundando a sua formação como educadora. Vocês não precisam fazer tudo, todo o seu planejamento sozinha, você não precisa dar todos esses passos sozinha. Existe um caminho e esse caminho já foi trilhado e está sendo trilhado por centenas de famílias do CMC. Então, o método do CMC. Talvez você tenha pensado que para ensinar você precisa dar conta de tudo, cronograma, apostila, aula, rotina, leitura, e você a verdade é que você não precisa montar esse quebra-cabeça sozinha. Existe um caminho, existe um método e existe um jeito de começar. Então toda essa parte prática que nós vamos fazer agora no retiro de planejamento, vocês vão ver que vai ser mais fácil se vocês entrarem no CMC agora com a oferta do retiro, porque os materiais vão facilitar muito para vocês. Qual vai ser a jornada de vocês dentro do CMC? No CMC não é simplesmente assim, você entra no curso e daí você tem um monte de coisa para você assistir e você não sabe que caminho seguir. Não,
você tem um mapa da jornada que te guia passo a passo para que você saiba quando estudar, o que estudar, em que momento estudar e o que aplicar. Então, o passo um, você vai começar pelo alicerce da sua casa. Depois, o passo 2, você vai compreender o método, organizar sua semana, sua rotina. No passo 3, você vai começar as lições, tendo o nosso apoio, já usando os materiais que você tem disponível na plataforma. E aí, então, no passo 4, você começa a ver os frutos surgindo nos seus filhos, assim como você viu em vários depoimentos. Você tem conteúdos ali dentro para se aprofundar na sua formação como família educadora. E você, depois de passar por todos esses 5 passos, tem a oportunidade de formar uma comunidade na sua região, caso ainda não exista, ou participar de uma comunidade presencial do CMC na sua região, caso ela já exista. Então, os 3 pilares do que nós temos dentro do CMC são o plano de aula trimestral, onde vocês recebem tudo o que nós estamos fazendo no planejamento aqui, pronto. As famílias que estão no CMC, nos próximos passos do retiro, vão ali copiar e colar o programa trimestral, porque esses passos que são os mais eles já estão prontos na plataforma do CMC. Você tem também a mentoria mensal, onde nós acompanhamos vocês, onde vocês trazem as dúvidas e nós tiramos, tanto eu quanto a Mari, quanto as outras mães estão ali para responder. E você tem também a nossa comunidade online com os grupos no WhatsApp, onde você faz uma pergunta ali e alguém responde, ninguém fica sem resposta nos grupos do CMC. Às vezes sou eu, às vezes é a Mari, às vezes é a Ruth, às vezes são outras mães que já estão ali dentro com mais experiência na prática do método e respondido ali nos grupos. Então, no CMC, nós temos 2 formatos de programas diferentes: o programa do crescimento tranquilo e o programa dos anos formais. O crescimento tranquilo é onde você tem as orientações sobre esse desenvolvimento da primeira infância. Então, para todas as crianças, e eu estou vendo que tem bastante gente aqui de até 6 anos de idade, né, antes delas completarem 6 anos de idade. Você tem todo o passo a passo lá dentro, tem os guias, tem o planner preenchido, o planner para você preencher, tem os guias de literacia, de artesanato, as indicações de atividades, como você vai fazer esse tempo de crescimento tranquilo, além das aulas sobre o desenvolvimento infantil, sobre o que é importante você pensar para essa faixa etária dos seus filhos. E depois a gente tem a outra parte do CMC, que é a parte do programa trimestral dos anos formais. Então, se você tem crianças a partir dos 6 anos de idade, dentro do programa trimestral do CMC, você vai ter, além do fundamento, você vai ter o módulo planejamento, onde você aprende a planejar, a organizar o seu ano. E você tem o programa trimestral, que é, gente, a cereja do bolo, né? É o que facilita. Facilita ou não facilita o planejamento? Ter o programa trimestral pronto aí, meninas. Esse programa é o que vai trazer para vocês ali a descrição de cada matéria, que livro vai ser usado em cada matéria, como vai ser lido esse livro naquela matéria, como essa aula vai ser feita, já organizada por trimestre, para você só copiar e colar aqui no seu Planner Logbook. Então eu copio e colo, mas eu faço essa adaptação, e é por isso que existe um planejamento, existe o módulo planejamento, porque não é um planejamento engessado, onde você vai ter ali, dia 1 faça isso, dia 2 faça aquilo. E aí quando você não consegue fazer, você fica frustrada, porque eu não consigo, eu não dou conta, o meu filho não consegue. Então o planejamento ele é trimestral e você adequa ele ao longo da sua semana de aula, conforme a velocidade de aprendizado do seu estudante, conforme o desenvolvimento cognitivo do seu estudante. Então o que que você recebe no CMC? Os planos de aulas prontos, os recursos digitais para imprimir, já organizados por nível, incluindo ali alguns cadernos, guias, cronogramas, tudo pronto para você aplicar. As mentorias mensais com a gente, tem 2 mentorias todos os meses e a comunidade de apoio no WhatsApp, para que você não caminhe mais no improviso, mas que você também não caminhe mais sozinha, e tenha alguém ali
do seu lado, caminhando com você. Quanto vale não estar mais sozinha para ensinar os seus filhos no dia a dia de aula? Quanto você acha que vale ter acesso a tudo isso? Desde a pré-escola até o ensino médio. Não é apenas só para as lições de aula, é a formação da sua família, a formação integral, o nosso acompanhamento, mentoria, WhatsApp, grupos de apoio, caminhando do seu lado, além da plataforma, com tudo organizado, tudo pensado, tudo mastigado. Esses dias a gente estava fazendo uma mentoria onboarding com uma família e ela falou assim: "Gente, agora eu tenho até tempo sobrando, porque tudo que eu tinha que fazer já está pronto na plataforma do CMC e agora eu não sei o que que eu faço com esse tempo que eu tenho sobrando". Eu achei muito engraçado, que a mãe falou assim para vocês: "O que eu fazia, vocês já me deram pronto". Se a gente pensar no investimento numa escola, uma escola tradicional aí na sua região, que seja ali para os anos formais, a partir dos 6 anos, quanto você pagaria em uma mensalidade? Aqui na nossa região custa cerca de 1.800 a R$ 2.500, sem contar a taxa de matrícula, material didático, que às vezes vai até R$ 5.000 só de material didático, né, as taxas extras. No ano você pagaria numa escola 21.600, mas não é nem perto disso o valor da assinatura anual do CMC. O CMC é uma assinatura anual, onde você tem acesso a todos os programas, para todas as faixas etárias, desde o infantil até o ensino médio, com um valor anual que está sendo reajustado agora, em fevereiro, para R$ 4.336 por ano. Isso dividido em 12 vezes de 361,36. Então, olha, comparado à parcela de uma escola, que no mínimo R$ 1.000, R$ 1.800, você tem uma parcela de R$ 361. É menos do que uma aula de natação 2 vezes na semana para um filho. Se você tem 2, já vai ser o dobro, né. Eu tenho 5, vai ser bem mais. Ou à vista, 3.297. Esses são os valores do CMC 2026. Mas para você que está participando do retiro de planejamento, para você que está assistindo essa aula agora, aqui, os valores não vão ser esse. Você vai poder ainda participar do CMC com essa oferta planejar, que é o valor do CMC de 2025, com bônus que ninguém que está no CMC de 2025 tem ainda. Então, qual que é a nossa comparação aqui? Ao invés dos R$ 4.336,32, que daria 12 vezes de 361, você vai ter acesso ao CMC por 12 vezes de R$ 328,48. Esse valor só pode ser parcelado no cartão. Você vai ter todos os programas da pré-escola e ensino médio, mentorias mensais, comunidade online e presencial depois que você passar pelos passos da jornada, a imersão ensinando com leveza ao vivo, onde eu e a Mari nós sentamos, damos aula para vocês como se vocês fossem as crianças, os estudantes, e a gente aplica toda a prática, que são curta, regular e variada, uma lição depois da outra com cronômetro, que é realmente, assim, muito profunda. Depois, vocês também vão poder ter acesso à imersão formando comunidades para entender como participar ou formar uma comunidade na sua região e uma mentoria onboarding, para você não entrar agora no CMC sem saber o que fazer. Então você vai ter uma mentoria onboarding, onde você vai ser direcionada na plataforma, onde eu estou agora, o que que eu faço, quais são meus próximos passos. E você pode fazer essa assinatura em 12 vezes de 328,48 ou à vista por 2.997 com o nosso desconto à vista. Então, gente, isso aqui é menos que 2 meses de aula numa escola. Essa parcela é menos do que algo que você paga no contraturno do seu filho. E aí você tem acesso para toda a sua família, para todas as faixas etárias. É preciso então multiplicar por filhos? Se eu tenho 5 filhos, eu vou ter que pagar 5 assinatura anual do CMC, uma para cada filho, para mim ter cada programa?
Não, não é. Não, é uma assinatura única por família. Então, com uma inscrição só, você tem todo o programa educacional, desde a pré-escola até o ensino médio, a formação integral da família, incluindo os pais e os filhos, as mentorias mensais, o suporte no WhatsApp, nosso acompanhamento constante para vocês não caminharem sozinhas e todos os bônus dessa oferta que eu mostrei agora para vocês aqui. Então, eu deixei aqui alguns depoimentos de mais algumas mães. Tem o depoimento da Elizabeth, ela diz assim: "São 3 anos de HS, meu esposo nunca participou das avaliações, agora assistiu à aula, se empolgou, quer comprar presente para entregar para as crianças pelo esforço ao longo do ano". A Júlia disse assim: "Todos os materiais, mentorias, videoaulas foram ferramentas úteis nas mãos de Deus para me trazer um norte, mais clareza e como viver cada dia com a minha família. Eu agradeço muito a Deus a oportunidade de participar do CMC justamente no nosso primeiro ano letivo. E agora eu tenho um bônus para quem entrar no retiro, além dessa condição especial. Tem sim um grupo de estudos só para os pais. Um bônus para as 10 primeiras pessoas que completarem a assinatura do CMC agora. E as 10 primeiras pessoas que entrarem no CMC agora, fizerem a sua assinatura, vão ganhar uma mentoria onboarding especial, com um plano de ação personalizado. Gente, nós fizemos muitas mentorias agora para quem entrou na Black Infinita, né? Nós demos várias mentorias na Black Infinita com plano de ação personalizado. E nessa mentoria a gente abre um mapa mental, entende a sua realidade, você passa por uma avaliação pedagógica, e a gente traça um plano de ação para você não começar, você já tem o começo com o mapa da jornada, mas aqui a gente vai entender, ok, o seu filho tem essa e essa dificuldade, então você assiste essa e essa aula, você como vai por aqui, por aqui, por aqui, antes de começar a lição. Então, para os 10 primeiros que entrarem agora no retiro, também vão receber o livro Pais e Filhos de Charlotte Mason. Então, que é esse livro que vai tratar da formação integral, que vai abrir os olhos de vocês para essa formação. Então, as 10 primeiras vão receber mentoria onboarding com plano de ação personalizado e o livro Pais e Filhos. Bem-vindas ao Charlotte Mason em comunidade.